Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana nos acontecimentos da maior cidade do país. E ainda tem notícias do Brasil e do mundo, né, Wagner? Fica com a gente, pessoal. A gente abre o Pod SP 24/7 de hoje mostrando como será o Plano Brasis de incentivo ao turismo. O turismo nacional mantém um ritmo acelerado de crescimento. De janeiro a maio deste ano, o setor faturou quase 90 bilhões e meio de reais, segundo a pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. O resultado representa um aumento de 7% em relação ao mesmo período de 2024 e é o mais alto já registrado na série histórica iniciada em 2012. Além de estar viajando mais, o brasileiro está gastando mais, conhecendo e amando o seu país. E com isso, gerando emprego na veia, de forma democrática e distribuída por todo o território nacional. O número de empregos gerados no setor nunca registrou marcas como tem registrado agora. Segundo dados do CAGED, de janeiro de 2023 até junho de 2025, nós criamos quase 520 mil novos empregos no turismo em todo o país. E para divulgar ainda mais os nossos atrativos naturais, culturais e gastronômicos, o Ministério do Turismo, em parceria com o governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura da cidade de São Paulo, promovem esta semana o Salão do Turismo. O ministro da Fazenda participou da abertura do evento e disse que o turismo reflete o estado geral da atividade econômica de um país. Para a família brasileira, para sobrar um dinheiro para fazer turismo, é porque ela já conseguiu honrar boa parte dos seus compromissos rotineiros. Já pagou a conta da luz, já pagou a escola do filho, já pagou a água, já pagou... Então, quando o turismo vai bem, é sinal que o desemprego está em baixa, que a inflação está sendo controlada, é sinal que a renda do trabalhador, sobretudo das camadas, até um determinado 4, 5 salários mínimos, está prosperando. É sinal que nós temos em busca de um país um pouco mais justo. E não é só brasileiro que está viajando mais para conhecer as nossas maravilhas. O Brasil, cada vez mais, atrai turistas estrangeiros. E para ampliar esse potencial, o Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e o Sebrae, lançou durante o Salão Nacional do Turismo o Plano Brasis, que servirá de bússola para fortalecer a identidade brasileira no exterior. O destaque agora é o acesso ao crédito no programa Brasil Soberano, com investimentos na ordem de 40 bilhões de reais. Tudo para empresas atingidas pelo tarifaço de Donald Trump. Nessas situações, os empresários poderão acessar crédito com taxas reduzidas e prazos estendidos. Para micro, pequenas e médias empresas estão reservados 22 bilhões e meio de reais. Já as grandes companhias terão acesso a 10 bilhões de reais em linhas especiais, todas abaixo do custo da taxa Selic. Em contrapartida, as empresas precisam comprovar que estão mantendo os empregos. O monitoramento será feito pelo E-Social com base na média de contratações entre julho de 2024 e junho de 2025. As empresas beneficiadas com as linhas do FGE precisarão comprovar a manutenção do número de empregos. Então aqui é um quantitativo, isso não quer dizer que a empresa não possa trocar eventualmente os seus trabalhadores ou que ela não possa, em algum momento, ter um quantitativo menor e depois um quantitativo maior. Ao todo serão 4 linhas de crédito: capital de giro para despesas operacionais, giro para diversificação de mercados, financiamento de máquinas e equipamentos, investimento em inovação tecnológica e adensamento de cadeias produtivas. Em relação aos fundos garantidores, o Pronamp, Programa de Crédito destinado a pequenas empresas, terá 1 bilhão de reais que poderá alavancar em torno de 2 bilhões e meio de reais. Já o PAC-FGI Solidário terá 2 bilhões de reais que poderão alavancar em torno de 20 bilhões de reais.
Para a linha de giro diversificação, aí é uma linha para estimular a diversificação. A empresa tem que apresentar um contrato de exportação. Estou apresentando essa exportação para esse mercado diversificando. Aí sim, ela tem que apresentar um contrato de exportação. Não tem que ser aumento de exportação, pode ser um contrato de exportação de diversificação. Além do crédito, o Plano Brasil Soberano prevê incentivo às exportações, prorrogação no pagamento de tributos e facilitação de compras públicas. Com isso, o governo busca garantir competitividade das empresas brasileiras e, principalmente, proteger milhões de empregos em todo o país. Manter essas empresas íntegras, produzindo, buscando novos mercados, mantendo emprego, salário, é muito importante para o Brasil. E esse impacto primário vai ser compensado, se for eficiente, essas linhas de crédito, porque vão gerar novas atividades, mais vendas, mais comércio, mais impostos e, portanto, manter o dinamismo da economia. Mas tem um outro lado também para ser dito aqui. A nossa soberania é inegociável, a democracia e justiça também. Então nós vamos defender as nossas empresas, manter a nossa soberania e garantir o Estado democrático de direito no Brasil. O Brasil não vai se curvar. De olho no preço, a partir de agora, o preço da cesta básica será monitorado em todas as capitais brasileiras. Com a parceria, o levantamento mensal passa a incluir 10 capitais de estados que estavam fora do monitoramento realizado há quase 70 anos. 5 deles são estados amazônicos. Assim, a pesquisa de preço da cesta básica de alimentos passa a cobrir todo o país. A ampliação inclui Boa Vista, Cuiabá, Macapá, Maceió, Manaus, Palmas, Rio Branco, São Luís, Teresina e Porto Velho. A pesquisa do mês de julho, divulgada nesta quarta-feira, já está completa, com dados de todas as regiões do país. Houve queda no valor da cesta básica em 15 capitais. As reduções mais expressivas foram registradas em Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Campo Grande. Já as maiores altas ocorreram no Nordeste, Recife, Maceió e Aracaju. São Paulo teve a cesta mais cara do país, custando R$ 865,90, enquanto o menor valor foi encontrado em Aracaju, R$ 568,52. O preço do arroz caiu na maioria das cidades, assim como o do feijão e do café em pó. O resultado dessa pesquisa, ela possibilita que a gente acompanhe os preços, a variação dos preços, que a gente também possa calcular quanto que isso custa, para o trabalhador, para a trabalhadora adquirir. Com isso também a gente faz um cálculo de quanto tempo, qual é a jornada, quantas horas de trabalho um trabalhador, uma trabalhadora precisa executar para poder garantir essa cesta. E também a gente calcula o salário mínimo nacional. Atualmente, a cesta básica de alimentos possui entre 12 e 13 produtos essenciais, dependendo da região. O conceito, criado em 1930, nasceu para garantir segurança alimentar, mas hoje é considerado ultrapassado. Por isso, o acordo entre a CONAS também prevê estudos para a implantação de uma nova composição da cesta básica, que pode variar entre 30 e 35 itens. Muito importante, respeitando os hábitos alimentares de cada região. Se em determinada região se consome mais carne ou mais legumes ou determinadas frutas, a gente vai incluir com essa variável o valor de uma região da cesta básica, e os produtos que vão ser acompanhados pelo Diese e pela Conab agora tem diferenciação também por região para levar em conta esse respeito dos hábitos alimentares. É uma pesquisa que demonstra um passo à frente, quer dizer, nós não podemos nos acomodar em relação ao que nós estamos vivendo hoje, e o governo fará uma análise muito detida do preço dos alimentos e tomará todas as providências para a diminuição dos preços dos alimentos, para que os trabalhadores brasileiros e o povo brasileiro possam se alimentar bem, adequadamente, fartamente,
com alimentos saudáveis. Então acho que hoje a gente dá um passo nessa direção. Você vai ver agora que, ainda no segundo semestre, 15 cidades brasileiras vão receber mais de 300 eventos. É uma parceria cultural entre o Brasil e a França. Realizada no Museu Nacional, a abertura da temporada Brasil-França 2025 inaugura uma série de 300 eventos culturais que serão realizados em 15 cidades brasileiras ao longo do segundo semestre de 2025. Entre os temas, as apresentações e debates discutirão igualdade de gênero, combate à desinformação e empreendedorismo social, com foco na população jovem de ambos os países e no intercâmbio cultural de experiências. Vocês estão construindo, de fato, esse aprofundamento, não só da relação, né, entre a França e o Brasil e França, mas, acima de tudo, falando e olhando para o futuro das vidas de vocês, de tantas juventudes e daquilo, né, que nós mais prezamos, que é, de fato, a democracia. Com democracia vai ter melhor clima, vai ter melhor respeito à natureza, vai ter igualdade de gênero, vai ter a superação do racismo, da homofobia, de todas as misoginias, de todos o tipo de preconceito que ainda nos tira da possibilidade de um desenvolvimento social, econômico sustentável. Durante o evento, a ministra da Cultura falou sobre a reformulação da Lei Rouanet, que foi alterada no início de 2025 para tornar os mecanismos de editais de cultura mais inclusivos, eficientes e acessíveis. A ministra também falou sobre a importância do acesso à cultura pela juventude, um dos focos das políticas públicas que estão sendo feitas pelo governo federal. Uma das nossas políticas da nova remodelagem da Lei Rouanet é justamente Rouanet Juventudes, né? Tem aqui uma representação da Secretaria da Juventude também aqui presente, para que a gente consiga fazer com que essa ferramenta, a lei de incentivo à cultura, é um mecanismo, para que esse mecanismo seja melhor aproveitado por todo o povo brasileiro, para todas aquelas pessoas que estão ligadas à cultura, que elas tenham pelo menos a oportunidade de se inscrever no edital, tenham a oportunidade, os gestores, de entender como é que funciona, o que você precisa. A mais de 200 quilômetros de distância de Recife está a Suíça Pernambucana. Descubra agora as atrações de Garanhuns. O clima mais frio no meio do Agreste é um convite aí para tomar vinho e comer chocolate. Em pleno agreste pernambucano, Garanhuns surpreende. A cidade é um refúgio para quem busca frio, charme e natureza. O clima é ameno o ano inteiro e no inverno chega a registrar temperaturas que lembram o sul do país. Por isso é chamada de Suíça Pernambucana. Mas o município tem identidade própria. O famoso relógio das flores, feito com plantas naturais, é um símbolo da cidade e parada obrigatória para o turista que passa pelo centro. O mais aqui é o relógio, né, que a gente vem para cá. Gosto de lugares que chocolate. Aqui em Garanhuns, o clima frio e a altitude criaram um ambiente perfeito para o cultivo das uvas e produção dos vinhos. Nesta propriedade, os turistas podem acompanhar todo o processo, desde o parreiral até a taça. E claro, fazer aquela degustação especial. A visita é guiada pela sommelier, em uma propriedade de aproximadamente 40 hectares. Desse total, 5 produzem 3 tipos de uvas. Não só o turismo, né, como também a geração de emprego e renda aqui para as pessoas, né, que nunca acharam que poderiam trabalhar com um produto desse como é a uva. Então, a gente tem um clima bacana, né, para o cultivo de uvas e também para chamar o turista para o nosso friozinho de Garanhuns experimentar aí vinhos maravilhosos. A experiência é encantadora e atrai visitantes de todo o país. É lindo ver todo esse processo, entender um pouco mais. O ambiente aqui também é muito agradável, é surreal. Quando o pôr do sol chega, a paisagem impressiona. A noite se aproxima e o frio te convida a permanecer mais um tempo na Cidade das Flores. A gente faz um rápido intervalo e na volta vamos mostrar carpas orientais que são criadas no Jardim Japonês, no Parque do Ibirapuera. Fique com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já.
Pod SP está de volta mostrando como as carpas ornamentais se deram bem aqui no Brasil. Acompanhe o significado deste peixe para a cultura japonesa. Elas são símbolos de força, resistência, perseverança. Por serem capazes de nadar contra fortes correntezas e saltar cachoeiras na época da desova, elas também representam fertilidade. No imaginário japonês, elas trazem sucesso e prosperidade. Por isso, todos querem a exuberância de suas cores, ornamentando lagos e aquários. No pavilhão japonês, no coração do Parque do Ibirapuera, elas embelezam o lago que emoldura o Jardim Oriental e o palácio, principal construção do local. À frente da Comissão de Administração do Espaço, Kurita tem uma paixão especial pelas carpas. O Lago das Carpas aqui, né, as carpas, ele tem um grande significado para o espaço. Ele é, vamos dizer assim, que dentro de todas as atrações que a gente tem aqui, né, o próprio espaço, toda essa arquitetura tradicional que a gente tem aqui, que os visitantes encontram visitando, né, vendo toda a nossa parte de marcenaria tradicional japonesa. Mas uma das coisas que mais encantam, né, então todas as idades, desde os adultos, as crianças, os idosos, é este espaço. É o espaço que finaliza a visita, né, na maioria das vezes, e é um espaço onde as pessoas encontram paz, as pessoas vêm aqui para se divertir, olharem as carpas. Então é muito legal a gente, ao longo desse período, a gente vê famílias que vêm para cá, né, pessoas que frequentam o parque há muitos anos e trazem seus filhos aqui para alimentar as carpas, né? Então várias vezes eu já me deparei com vários visitantes, e esses visitantes vêm com os filhos vão crescendo e existe toda uma memória afetiva, né, desse espaço. Então, memórias onde as famílias vêm aqui para passear e encontram nesse local, né, as carpas, né, os nishikigois, que dão toda essa beleza, né, e além dessa beleza, toda essa transmissão dessa energia de paz, de tranquilidade. A carpa, né, ele é um elemento, né, um animal que a gente, né, que tem uma importância muito grande dentro da cultura japonesa. Então a gente tem várias lendas, né, das carpas. As carpas elas são lá no Japão vistas como obra de arte. Então por quê? Porque seu desenho nunca vai ser igual, as suas cores nunca vão ser iguais às outras, então sempre tem uma diferença de cor, de estilo, de tamanho. Então muitas vezes as pessoas falam que são pinturas, né, são pinturas vivas, né, que estão, né, então por isso que existe toda lá no Japão, né, então em vários templos, parques, né, você vê em vários lugares, até em lugares públicos, né, em alguns lugares que parecem sarjetas, você vê, as pessoas podem admirar as carpas, né? Então a carpa ela tem toda essa simbologia, e essa é uma simbologia que a gente tenta passar aqui, né, pro visitante. Das diversas lendas que tem no Japão, né, nós temos diversas lendas que envolvem a carpa. Eu acho que a mais conhecida, que os japoneses sempre falam, que a carpa, né, ele tem esse símbolo, né, de longevidade, de força, de coragem. Por quê? Porque tem uma lenda do Japão onde as carpas, né, a carpa que ela tem essa força de subir a correnteza e subir a cachoeira ao contrário, então assim, com a queda d'água vindo e ele subir, a carpa que chega até o topo, né, dessa cachoeira, né, ela se transforma num dragão. Então, o dragão, na simbologia japonesa, ela tem um pouco dessa, né, que seria, por exemplo, a carpa evoluindo para um dragão. Essa lenda, então, traz um pouco desse simbolismo, né, que a gente, como as carpas, nós não podemos desistir, né, das adversidades da vida. A gente tem que continuar sempre, né, mesmo que a correnteza é forte, mesmo que a queda da cachoeira é muito forte, a gente tem que chegar até, né, o topo dessa montanha, o topo dessa cachoeira, porque a gente vai ter uma retribuição, né, e essa retribuição é a gente nos transformarmos em dragões, né, fortes, né, que a gente vai ter, então isso com muita saúde, com muita força, coragem. Então esse é um pouco dessa lenda japonesa que a gente fala das carpas, né, do Nishikigoi. As
carpas ornamentais são valiosas pelas cores raras, pelo corpo e estampa. Passar um tempo contemplando a beleza colorida das carpas. Observar a movimentação das águas que se agitam com a busca dos peixes por comida. Tirar um tempo para contemplar, acalmar a alma. O animal que traz a paz de espírito não poderia deixar de ser também sinônimo de boa sorte. Você vai ver agora como a arte marcial Kendo está transformando vidas de jovens brasileiros. Eles treinam na sede do Bunkyo, a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. A arte secular, que já foi uma forma de luta e sobrevivência. O Kendo, que significa caminho da espada. A origem se deu por volta do ano de 1350, quando espadas eram ofertadas aos templos ou senhores da época de um Japão feudal. Essa é quase a mesma época dos samurais, uma ordem de guerreiros aristocrata surgida 200 anos antes, no ano de 1100, e que dominavam o Japão. Foi com eles que o Kendo foi criado. Uma ordem de guerreiros aristocratas, surgida 200 anos antes, no ano de 1100, e que dominavam o Japão. Foi com eles que o Kendo foi criado. Eles usavam a espada como extensão do movimento de luta das artes marciais. Foi assim que, em 1185, os samurais e suas espadas dominaram o Japão por séculos. Em 1876, a classe guerreira dos samurais foi extinta, mas a arte do Kendo permaneceu. A beleza e precisão dos movimentos logo se espalharia pelo mundo no final do século XIX. O Kendo passou a ser praticado nos países da Ásia e da Europa, até chegar nas Américas no início do século XX, com a imigração japonesa, inclusive no Brasil. O Kendo e samurais inspiraram animes, séries e filmes no Japão e em Hollywood. Com a chegada dos japoneses ao Brasil, muitos descendentes praticavam a arte, até que em 1933 foi criada a primeira associação de Kendo do país. Com exceção da interrupção durante a Segunda Guerra Mundial, o Kendo se difundiu principalmente em São Paulo, onde está a maior colônia japonesa fora do país do Sol Nascente. Foi aqui no pavilhão japonês, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, que o professor Ronaldo e mais 3 aprendizes de Kendo deram uma demonstração para a nossa equipe de reportagem. Movimentos precisos, golpes mortais. No Kendo existem quatro golpes, né? É o Men, Kote, Do e Tsuki. Né? O Men é o golpe da cabeça. Né? Kote, golpe do antebraço, Do, o golpe do tronco, e Tsuki, o golpe do pescoço. Então a luta em si, o objetivo é acertar esses 4 locais. Né? No Kendo não basta apenas acertar com a espada o local. Né? Então a gente tem que para caracterizar o ponto, ou o ippon que a gente fala, tem que ter 3 coisas. Né? Tem que ter Ki, Ken, Tai. Ki, que é a parte do espírito, do grito, né? Ken, que é a espada, e Tai, o corpo. Então o grito, a espada acertando no local correto e o corpo sendo projetado, né, vamos assim dizer, concentrado no golpe, essas 3 coisas juntas, ao mesmo tempo, caracterizam o ippon. Né? Então,
Isso que a gente fala, né, do ponto. Tá? E o grito, a gente costuma gritar muito porque o grito representa essa parte espiritual. Então, né, a gente, no momento do golpe, a gente grita, né, que é a parte da cabeça, né, por exemplo. Né? Não é que a gente vai gritar antes, né, mas, enfim, essa parte do kiai, do grito, ele ajuda muito a parte da respiração. Então, por isso que é importante. E fora também mostra esse estado de espírito, né? Então, quanto mais forte o grito, né? Man! Ou man, né? Então, ou vou estar fazendo um golpe mais ou menos, golpe fraco, ou um golpe mais forte, né? Hoje as espadas são de bambu e há proteção na cabeça e no tórax. O Shinai, né, a espada é feita de bambu, são 4 varetas de bambu juntas, né, representam um katana, né, que a gente fala katana, que é a espada samurai, né, que tem um lado só de corte. Então, enfim, a gente luta, treinamos com a espada de bambu justamente porque ela facilita, ela também é maleável, né, tá? E aí tem a parte do equipamento, né? Então aqui é o do, né? Que é a parte do tronco, né? Chama do. Tem essa parte aqui de baixo, aqui mais aqui, né? Protege um pouco mais embaixo, que é o tare. E o men, que é a máscara, né? Chama men, que é a máscara. E lembrando também tem um kote, né? Que protege as luvas, né? Que protegem os braços, né? Que chama kote. Tá? Então são esses equipamentos. O equipamento é assim. É importante a gente. O kendo é interessante. Porque pelo fato da gente estar protegido e usar uma espada para lutar, a gente pode usar todo o nosso potencial, toda a nossa força, sem se preocupar em machucar o outro. Ronaldo é professor na escola Bunkyo Kendo, que fica na sede do Bunkyo, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Fomos conhecer a Bunkyo Kendo e constatamos que a arte hoje é praticada não só por descendentes de japoneses. O treino é puxado e exige muita concentração. E assim, com cada vez mais adeptos, o Kendo vai se popularizando no país. É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Lembrando que você pode ouvir nosso podcast na sua plataforma preferida de áudio ou então assistir no nosso canal do YouTube, o @PodSP247. Obrigado por ficar com a gente. Até mais. Até mais.